Na semana passada, fiz um vídeo sobre como as antigas fronteiras ainda impactam os países hoje, focando principalmente nas antigas fronteiras do Império Alemão e Austro-Húngaro na Polônia e Romênia, e como as antigas fronteiras imperiais ainda são visíveis nos resultados eleitorais locais. Um dos outros países que mencionei sobre este tópico e prometi expandir mais foi a Alemanha. A Alemanha foi dividida várias vezes ao longo da história, desde a área ocupada pelos romanos, os membros semi-soberanos do Sacro Império Romano, ou os Estados-membros da Confederação Alemã. Mas, acima de tudo, houve um momento chave de divisão na Alemanha, que também é o mais recente e cujo impacto e efeitos ainda são visíveis hoje. A divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, o antigo Reich alemão foi desmantelado. Os aliados invadiram pelo oeste e a União Soviética pelo leste. Eles se encontraram no meio e estabeleceram áreas separadas de ocupação, dependendo de onde cada lado havia invadido. O oeste foi dividido entre zonas britânica, francesa e americana, enquanto o leste estava sob controle soviético, exceto a capital Berlim, que seguia o mesmo modelo de divisão do país. Eventualmente, as três áreas ocidentais se uniram, criando a República Federal da Alemanha, enquanto o leste foi estabelecido como a República Democrática da Alemanha. Embora influenciada pelos aliados, a Alemanha Ocidental era essencialmente independente, enquanto a Alemanha Oriental estava fortemente sob influência soviética. Devido a essa realidade, os dois países se desenvolveram de maneiras e em velocidades muito diferentes. A Alemanha Ocidental vivenciou um milagre econômico em 1955, tornando-se a economia mais rica da Europa, enquanto a Alemanha Oriental deteriorou-se sob o controle soviético de seu sistema financeiro, com pouco sucesso. Eles discordavam em tudo: política, economia, religião, educação e até esportes. A capital do Oeste estava em Bonn, e a do Leste estava em Berlim Oriental. Uma cidade-capital dividida pelo icônico muro que caiu em 1989, com a Alemanha se reunindo em 1990. Embora o país tenha se reunificado, as divisões entre os dois lados permanecem imensamente visíveis atualmente. Mesmo do espaço, Berlim Oriental e Ocidental usavam diferentes lâmpadas de rua. O leste usa luzes de sódio amarelas diferentes das do oeste. Hoje são a mesma cidade, mas os antigos sistemas elétricos incompatíveis ainda não foram totalmente substituídos. A antiga fronteira de Berlim é identificável pela diferença na cor das luzes. Além disso, os dois lados da cidade apoiam clubes de futebol distintos. Então, neste vídeo vamos dar uma olhada em alguns desses fatores nos quais a divisão entre leste e oeste ainda é visível na Alemanha, tentando entender por que isso acontece. Muitos desses dados estão desatualizados. A maioria das estatísticas é de 2011 ou 2014, mas acredito que as diferenças ainda sejam uma realidade atualmente. O primeiro indicador comparável é a renda disponível. Vários desses vêm de um artigo do Washington Post sobre o assunto. Neste mapa, podemos ver claramente que as regiões do Oeste têm muito mais renda disponível do que as do Leste. Renda disponível é o dinheiro que sobra após o pagamento de impostos. Isso se deve a duas razões. O desenvolvimento econômico divergente citado não era tão ruim na Alemanha Oriental, segundo minhas pesquisas sobre a indústria da região. O problema é que era principalmente estatal, junto com os meios de produção. E assim, curiosamente, a própria reunificação é outra razão. Após a queda do Muro de Berlim, as fábricas e empresas comunistas do leste de repente se tornaram privatizadas, perdendo sua antiga organização e também tendo que competir com seus rivais ocidentais muito mais eficientes. O capitalismo chegou muito rápido. Muitas empresas alemãs orientais faliram e algumas regiões nunca se recuperaram do choque. Até hoje, os níveis de renda são muito mais baixos no leste do que no oeste. Isso também é perceptível nas taxas de desemprego. Este artigo de pesquisa dos autores John Hall e Udo Ludwig afirma que a Alemanha Oriental tem um problema de desemprego persistente devido a dois fatores. Com a unificação, a demanda por mão de obra da Alemanha Oriental, menos industrializada, diminuiu. Isso é visível neste outro mapa sobre o tamanho das fazendas. As fazendas da Alemanha Oriental são muito maiores, possivelmente indicando uma economia mais rural, menos comum nos países desenvolvidos. E 2. As antigas empresas do leste foram privatizadas e,
Quando mudaram sua sede para o oeste, contratando assim mais pessoas nessas regiões. Essa situação econômica pode resultar das próximas estatísticas que evidenciam uma diferença demográfica entre o leste e o oeste. A porcentagem de jovens da população total é muito maior no oeste. Isso pode ocorrer porque as pessoas, naturalmente, se mudam para locais com oportunidades econômicas, bons empregos e salários atrativos. Mas não são apenas os jovens que acham que a vida é melhor no oeste. As pensões médias brutas também são mais altas nos estados da Alemanha Ocidental. A densidade populacional geralmente é mais concentrada no oeste, provavelmente pelas mesmas razões. O produto interno bruto per capita é claramente mais alto no sul e oeste e menor no leste, sendo a capital uma exceção. E a porcentagem de estrangeiros na Alemanha Oriental também é muito menor, talvez pelo mesmo motivo. Muitas pessoas se mudam para a Alemanha em busca de oportunidades de trabalho que não encontram em seus países de origem. Berlim é uma exceção, com uma grande comunidade estrangeira. E outra estatística interessante que encontrei em um artigo do Washington Post sobre isso é a produção de lixo. O Oeste aparentemente produz, ou pelo menos produziu neste ano, muito mais lixo do que o Leste. Uma interpretação simples é que no Oeste as pessoas ganham mais, consomem mais e, consequentemente, produzem mais lixo. Mas também pode ser cultural, embora seja estranho, já que a preocupação ambiental é maior no Oeste. Isso pode estar relacionado à agricultura e ao maior número de fazendas no Leste, onde mais pessoas ainda vivem de suas terras, não precisando gerar tanto lixo ao comprar muitos produtos. Também é possível que haja compostagem em suas fazendas, mas isso é apenas uma suposição. De todos os fatores que pude encontrar sobre as diferenças entre leste e oeste da Alemanha, o leste só superou o oeste em 2 deles. A proporção de vacinação contra a gripe na Alemanha Oriental era alta, devido ao grande programa de imunização da União Soviética em toda a sua esfera de influência e estados fantoches. E também o auxílio à infância. O número de pessoas cujos filhos têm assistência integral até os 2 anos é muito maior que no Ocidente, talvez um resquício de certas políticas de assistência social soviéticas. Sem mencionar o fato de que a habitação é mais barata no leste, assim como o custo de vida, mas considerando que o desemprego é maior e os salários são menores, pode acabar sendo o mesmo que no oeste, e não necessariamente uma vantagem do leste. Outro fator diferenciador é a religião. A Alemanha é dividida principalmente em 3 crenças principais: católicos romanos, protestantes e não religiosos. O oeste é dividido entre católicos e protestantes, o sudoeste, é principalmente católico, enquanto o norte é protestante. Isso se deve a razões históricas anteriores à Guerra Fria, mas o leste, onde essas diferenças também eram visíveis, agora é quase totalmente não religioso. A razão pode ser que a União Soviética não promovia a religião e até era contra ela em certos aspectos. Isso é até visível em outras religiões. Este mapa nos mostra a distribuição de mesquitas muçulmanas por toda a Alemanha e quase não há nenhuma no leste. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que a maioria dos imigrantes está no oeste, como vimos, e a maior comunidade de imigrantes nesses estados são os turcos, enquanto no leste são os poloneses, que seriam católicos, mas principalmente não religiosos. Essas diferenças religiosas, culturais e socioeconômicas podem ser a razão pela qual os resultados eleitorais também diferem entre o leste e o oeste. Por exemplo, o Partido Verde tem desempenho superior na Alemanha Ocidental. Curiosamente, a diferença entre as lâmpadas de Berlim Oriental e Ocidental também estava relacionada às preocupações ambientais do Ocidente na época, enquanto partidos extremistas recebem mais votos no leste, talvez uma consequência do conservadorismo que restou após a União Soviética. Por fim, segundo o artigo, outra diferença entre a Alemanha Oriental e Ocidental é o uso ou posse de trailers. Segundo o texto, ao visitar um acampamento na Alemanha, é fácil diferenciar os grupos ocidentais e orientais. Alemães orientais geralmente acampam em tendas, já os ocidentais costumam ter trailers ou caravanas. Isso pode ter 2 causas possíveis. Tendas são mais baratas que trailers. O artigo afirma que, antes da unificação, os alemães ocidentais podiam viajar para fora do país, enquanto os orientais não. Assim, fazia sentido para alguns terem um trailer móvel, mas não para outros.
No entanto, essa é apenas a proposta do artigo. Não há confirmação sobre por que isso é realmente uma diferença entre os dois lados. Essas são algumas das diferenças entre a Alemanha Oriental e Ocidental hoje, e como o país ainda está dividido em muitos fatores e indicadores, apesar de terem sido reunidos em 1940, há mais de 32 anos, mais de 45 anos sob regimes distintos, foram o bastante para deixar uma marca. As diferenças em política, economia, cultura, religião, educação, praticamente tudo foram tremendas. Conforme o tempo avança e novos eventos históricos acontecem, é provável que eles definam as diferenças regionais. As próprias diferenças se atenuam com o tempo. O gráfico mostra como as taxas de satisfação com a vida se aproximaram desde 1991, mas muitas podem ser efeitos dominó da mesma divisão da Guerra Fria. Obrigado por assistir. Inscreva-se se desejar e comente abaixo suas opiniões sobre isso e se há outros fatores que dividem a Alemanha, seja entre leste e oeste ou de outra forma. Até a próxima ou para mais informações.